não estamos falando de um empresário qualquer, não. Oséias Gomes de Moraes é o mais bem-sucedido do setor. A Odonto Excellence tem quase 1.000 unidades espalhadas pelo Brasil e América Latina. A sede fica em Ponta Grossa. 1.000 unidades, cara. O cara, em vez de abrir igreja, esse aqui resolveu arrumar os dentes, né, cara? Achou uma vertente aí que foge daqueles pregadores dos Gideões. Mas Curitiba tem o maior número de franqueados. São 18 unidades. No site oficial, a empresa informa que emprega 6.000 dentistas e tem 4,5 milhões de clientes. E Oséias também se apresenta como escritor. Livros sobre empreendedorismo, que se mesclam com religiosidade. 2 temas que estão diretamente ligados ao crime que ele é acusado. Um negócio meio esquisito, né, cara? O cara, dono de 1.000 franquias de odontologia, cara, isso gira uma grana legal, espalhadas no Brasil e no mundo, segundo a matéria, e envolvido num caso, né, um motivo totalmente estranho, velho. Trabalho minucioso de inteligência que incluiu, dentre outras medidas, quebras de sigilo bancário dos investigados e telemáticos. Foram coletados indícios que apontam um empresário de 54 anos como mandante intelectual e financiador do crime. O assassinato do gerente da Odonto Excellence em abril de 2022 foi notícia no Paraná todo. O gerente José Clayton foi morto quando chegava em casa de carro. Na hora, acreditava-se que 2 assaltantes atiraram depois da reação da vítima. Mas nada foi levado, além da arma que José Clayton usava para tentar se defender. Um dos atiradores foi flagrado instantes depois no centro de Ponta Grossa com a arma na mão. Preso, ele se tornou peça fundamental na investigação. Não pelo que Dionis Henrique disse, mas o que o celular dele mostrou. Troca de mensagens, áudios e fotos com quem a polícia apontou como sendo participantes do crime. Um deles, Paulo Santos da Silva, um homem que se identificava como Pastor Paulo. Preste atenção, cara. Outro pastor na jogada aí. Esse pastor foi convidado para orar pela clínica, para abençoar, aquela ideia de profeta do Pix. Depoimentos mostram que ele foi trazido do Rio de Janeiro pelo dono da Odonto Excellence e com a missão de combater trabalhos de macumbaria na empresa. Oséias acreditava que o sucesso da franquia estava ligado também ao meio espiritual. A caminhonete da foto de R$300 mil foi uma forma de pagar por esse serviço. É o tal pastor na foto com a Hilux, ainda na concessionária. Mas a polícia acredita que a missão verdadeira do pastor Paulo era outra: trazer gente do Rio para executar José Clayton. A polícia não conseguiu comprovar se Paulo era de fato pastor de alguma igreja, mas provou que ele tinha antecedente criminal no Rio de Janeiro, por estelionato. Agora... Então era pastor, cara, provavelmente. O Ministério Público quer que o tal pastor... Nem sempre um estelionato, mas sempre um pastor, né, cara? Tal pastor e sua turma sejam levados a júri popular. Foi identificado o coordenador da ação, Paulo Santos da Silva, que se apresenta como Pastor Paulo e foi indiciado e pronunciado... Se apresenta como Pastor Paulo, então é pastor, né? Mas depois que estoura as bombas, geralmente não é mais. Anunciado pela Justiça, determinou que ele seja submetido a júri popular em razão de seu envolvimento com o crime. Referido indivíduo ainda permanece foragido. É o segundo processo que trata do assassinato do ex-gerente da Odonto Excellence. O primeiro acabou com julgamento e condenação de Dionis. O terceiro será levado à justiça agora, com o final da investigação policial apresentando o suposto mandante. A suspeita contra o dono da rede odontológica surgiu já nos primeiros depoimentos. Revelavam a intenção de José Clayton, então encarregado de expansão da marca, ter a própria rede. Que no início do ano de 2022, José Clayton conseguiu realizar o sonho de abrir uma clínica odontológica para ele. A mesma testemunha relatou a reação do dono da Odonto Excellence. José Clayton contou ao depoente que Oséias discutia bastante com ele, porque não aceitava a abertura da clínica Vital Dente de forma... Ou seja, concorrência. E o pastor Oséias Gomes aí, empresário, né, não curtiu muito a ideia, o que dá a entender, né? Independente. Por fim,
Uma frase atribuída a José Clayton foi repetida ao menos por 2 testemunhas na polícia. Se acontecer alguma coisa comigo ou até a morte, pode ter certeza que foi Amando ou o próprio Oséias. Oséias, o pastor itinerante aí, pregador do Gideões, do maior evento de missões de Camboriú, meus amigos. Essa é a frase da vítima e a pergunta fica, será que foi o tal pastor mesmo? Comenta aí embaixo o que você acha. Para a polícia, o dono da Odonto Excellence tinha sim o motivo para se livrar do gerente de expansão. O empresário, agora indiciado, teria agido em retaliação a disputas pelo controle da empresa que ele administra, além de divergências sobre a abertura de uma clínica concorrente que teria sido realizada pela vítima, que acabou sendo executada em uma ação planejada, mediante emboscada e financiada por meio de transferências bancárias de contas controladas pelo empresário para operadores logísticos do homicídio. Vale destacar que a própria vítima, em vida, já havia relatado a familiares o temor de que o indiciado pudesse atentar contra a sua integridade. Estamos falando de estelionatário condenado, homicida foragido. O pastor Paulo fez fortuna ao se aproximar do casal dono da Odonto Excellence e se tornou peça. Perceba que são 2 pastores, o pastor Osiel Gomes, que é o dono do império todo, e esse pastor que é parecido com os pastores do Pix. Na verdade é um pastor do Pix. Recebeu uma quantia, só que você vai ficar pasmo do valor que esse cara recebeu. Para ir orar, abençoar os negócios do casal. Presta atenção. Dente por dente e unção por unção. José Clayton seguiu a rotina diária naquela terça-feira à tarde. Saiu do trabalho, buscou a filha de 3 anos na escolinha e seguiu para casa. Ao guardar o carro na garagem, 2 homens armados o esperavam. Só no para-brisa, a perícia identificou 6 marcas de tiros. Caracas, meu. 6, peneiraram o para-brisa. Manchas de sangue indicaram que a vítima foi ferida na garagem mesmo. O corpo é encontrado do lado de fora, no meio da rua, com 2 tiros fatais na cabeça. Um 38 foi deixado para trás. Vizinhos ouviram dezenas de tiros. A hipótese de reação da vítima foi levantada. Os bandidos não conseguiram levar o carro, mas o celular sim. A tese de roubo seguido de morte era a mais provável. Até então, era o que a polícia tinha. No centro de Ponta Grossa, a preocupação era outra. A aglomeração de moradores de rua era intensa ao lado de um posto de gasolina. Até que o homem de camiseta branca atraiu as atenções da guarda municipal que monitorava tudo. Ele parecia ter algo dentro da calça e guardou o objeto num carrinho de reciclagem. Repare, dá pra ver... O cara fez o serviço e voltou na vida normal e ainda ostentando a arma da vítima. Porque ele foi com 38 e derrubaram esse 38, pelo que eu entendi, e levaram a arma da vítima, que provavelmente foi com a própria, né, que acabou ceifando a vida do cara. Repare, dá pra ver que esse objeto é uma arma. O homem ao lado vê a cena e ajuda a esconder. O dono da arma já aparece aqui de blusa, sentado, manuseando a pistola, quando a guarda municipal chega. Cara, é incrível, né? O monitoramento dentro da cidade. Às vezes eu me incomodo com essas coisas de monitorar a cidade. Parece que você vive num Big Brother, né, cara? Mas aqui você veja a importância disso. Os caras estavam ali de boa. Passaria batido, uma galera reunida, moradores de rua, pelo que eu entendi. O cara, no mínimo, se fingiu, né? Mas a câmera de monitoramento e segurança da cidade localizou. Pau chega. Monitoramento padrão. E um tremendo golpe de sorte. Na delegacia, a pistola foi rastreada em nome de José Clayton, a vítima de execução de 3 horas atrás. E o homem que estava com ela foi reconhecido como um dos atiradores, Jones Henrique, que boceja na delegacia durante o depoimento. O cara tá de boa, velho. Tirou a vida de um ser humano e tá ali
simplesmente com sono. Ansiedade zero, né? Depoimento. A arma é sua? Não. Como é que ela chegou até você? Silêncio. Não precisou falar. O celular apreendido com Jones revelou tudo. Mensagens, fotos, áudios de antes e depois do crime. A polícia transcreveu os áudios para a justiça. Nossa senhora, Piá, já viu a cabeça pular, mano, assim? Pá, 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 mano. A cabeça pulou igual você joga aquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas de elástico que você joga e ela fica pingando no chão? Uhul, então, você imagina a cena, arrebentou. Remorso zero, né? Contando como se fosse uma história, algo que aconteceu normal na vida. A que nível o ser humano chega, meu? Arrebentei na bala, arrebentei, destruí na bala. Você acredita que o cara que foi junto comigo, o cara foi com o 8 que ele comprou aí. E o cara derrubou o 8 no chão. E eu de pistola aqui, ó, eu tô com uma 9 tesão. Johnny se referia ao revólver encontrado pela polícia na garagem. E a pistola era a que ele levou da vítima. Jones já era um criminoso condenado, assaltante com ficha em Curitiba e que estava de passagem por Ponta Grossa, hospedado em hotel com diária de R$200. Quem pagou? Tudo muito estranho. Seria Jones um sicário, um matador contratado? E qual o motivo para José Clayton se tornar um alvo? Essa mulher ajudou? A mãe da vítima falou. Daí o meu filho abriu uma clínica. Daí falou pra mim que ele ia andar com as próprias pernas dele, que eu tinha trabalhado bastante, depois do outro, então ele queria andar sozinho. E ainda eu disse pra ele, não abre essa clínica. E abriu a clínica, não deu. A intuição da mãe, né, cara? A mãe sentiu que não ia dar certo. Meu filho, não abra clínica. Ah, mãe, mas eu trabalhei com o pastor há tantos anos, tanto tempo, agora tá na hora de eu andar sozinho, com as minhas próprias pernas, o pastor vai me abençoar. Olha a benção aí, cara. Não deu um mês, mandaram tirar a vida do meu filho. José Clayton chegou em Ponta Grossa nos anos 2000, com uma mão na frente e outra atrás, e se tornou gerente de expansão da Odonto Excellence. Ajudou a empresa a se tornar a maior franquia de clínicas odontológicas do Brasil. Mas houve um tempo em que José Clayton era conhecido como Klaus. Houve um tempo em que Klaus era o homem mais procurado do Rio Grande do Sul. Caracas, meu. Isso aqui dá uma série de Netflix. Ou seja, a vítima, que agora estava trabalhando, esperando ser abençoado pelo pastor, simplesmente tinha um passado obscuro. Em 2006, um assalto a banco parou a cidade de Casca, de 9 mil habitantes, no norte gaúcho. De uma só vez, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil foram assaltados. Era perto do meio-dia quando 8 homens em 2 carros invadiram as 2 agências vizinhas ao mesmo tempo. Eles usavam armamento incomum para a época: fuzis, calibres 12 e coletes à prova de balas. Também escondiam o rosto usando balaclavas. Parece cena de filme, né, cara? Ou seja, esse tal de Klaus aí, que seria o cara que estava esperando a bênção do pastor para sua própria clínica, tem um passado, tinha, né, um passado obscuro e que no final da história colheu o que plantou, cara. Balaclavas e luvas cirúrgicas para não deixar digitais. Levaram das agências dinheiro vivo em mochilas e sacolas, em valores atualizados, quase R$900 mil. Mas na saída, uma viatura da Polícia Militar apareceu e antes que os policiais descessem do carro, os bandidos atiraram. O tenente, que era o comandante de pelotão na época, morreu com um tiro na cabeça. Um outro policial perdeu a perna com um tiro no joelho. Clientes e funcionários feitos reféns e largados na estrada durante a fuga. Procurar e prender o bando se tornou prioridade no estado. E eles foram encontrados. O cabeça do esquema, identificado. José Clayton, o Klaus, apontado como o cara que planejou os assaltos e a rota de fuga. Tá, e daí do nada se transforma num CEO de um big negócio de odontologia. Sei não, cara, a história tá bem estranha, vocês não acham?
Será que o pastor... É perguntas, tá? Será que o pastor aí na história não é o Laranjão? Porque o cara assaltante de banco, provavelmente assaltaram outros bancos, não foi só esse. Mas olha o B.O., o cara tirou a vida de um policial e agora morre aonde um bandido a mandou. É uma história, meus amigos, pentecostal, pra não dizer outra coisa aqui, né? A mulher dele, na época, sabia de tudo isso quando decidiram se aventurar em Ponta Grossa. Quando eu o conheci... Ah, entendi. Do Rio Grande do Sul foram pra Ponta Grossa. Vamos ver o que a mulher fala. Ele tinha saído do presídio, ele já tinha pago a pena dele, a princípio, para nós, pro nosso entendimento. Ele não devia mais nada, tanto é que ele saiu da cadeia e voltou para o seu antigo trabalho lá em Flores da Cunha. A gente estando morando lá já há uns 2, 3 anos juntos, a gente resolveu vir para o estado do Paraná. Não sei por que ele queria tanto vir para cá, por causa que eu estava grávida dele, né? Na época. A mulher explicou que... Meu amigo, se investigar isso aí mais a fundo, vai saltar muita coisa, cara. Por causa que eu estava grávida dele na época. A mulher explicou que, em tese, o casal não conhecia ninguém, além do pai e da mãe de Klaus em Carambeí. E ela afirmou que a sorte sorriu mesmo em Ponta Grossa. Quando a gente chegou pra cá, a gente alugou uma... No mínimo foi num culto, né? Onde Oséias estava pregando e Oséias contou os seus milagres financeiros. E no final da história, tá aí. Quando a gente chegou pra cá, a gente alugou uma casa próxima da Odonto. E ele entrou trabalhando... Ah, tá. Aleatoriamente alugaram uma casa do lado do Odonto, onde ele se transformou o CEO da empresa, cara. Entrou trabalhando na Odonto. Logo em seguida, terminando a minha dieta, que foi meados de 10 de setembro de 2009, ele também me puxou para trabalhar na Odonto e eu fui trabalhar na Odonto. Nessa época, a Odonto Excellence não era nem sombra do que é hoje. Mas ela já era comandada por Oséias Gomes de Moraes, o empresário multimilionário indiciado pela polícia. Acusado... E nessa época ele pregava ainda, cara, bastante, tá? Ele apagou muitos vídeos dele na internet, ficou alguns no canal do Gideões. Do canal dele ele tirou todos os vídeos. Por que será? Acusado de ser o mandante da execução de José Clayton. Para não causar escândalo, se você não sabe. Pela polícia. Acusado de ser o mandante da execução de José Clayton. E daí ele esteve na minha casa na sexta-feira, dia 15, e ele estava meio estranho, eu perguntei o que estava acontecendo, ele me falou. Eu mandei ele se cuidar, ele falou, mas se acontecer algo comigo, mãe, não aponte ninguém mais além de Oséias Gomes. Só Deus nessas alturas vai saber entender o que tinha de negociações entre o Oséias e esse Glaus aí, meus amigos. E agora o Glaus não está mais entre nós, o que acontece? Vai ficar a versão do Oséias. É isso que eu estou pensando. Tem muita coisa nesse caso aqui, cara. Os depoimentos de familiares da vítima foram importantes, mas há muito mais elementos de provas que contam contra Oséias. A ligação dele com Jones, o matador de José Clayton, e o surgimento do caçador de macumbas, um pastor estelionatário que ficou milionário ao se aproximar do casal da Odonto Excellence. Pois bem, cara. Por hora seria isso aqui, o vídeo já ficou longo, não vou dar minhas conclusões aqui, o que eu penso sobre isso. Vocês com certeza já sabem, né? Mas deixa o seu comentário embaixo. Esse cara, um pregador dos Gideões, ex-pregador dos Gideões, pregou, ganhou relevância no meio pentecostal, morador do estado do Paraná, Ponta Grossa, dono de uma mega clínica, onde coloca um ex-assaltante de banco como... líder, diretor de todo o império. Aí o líder resolve abrir a sua própria empresa e de repente alguém chega na casa dele e tira a vida dele, cara. Ou seja, homens de Deus, macumbeiro, dentistas, assaltantes de banco, é exatamente isso aqui que resultou essa história. Infelizmente, com pessoas sem vida no final. Ou seja, vidas ceifadas,
E graças a Deus a Justiça do Paraná que conseguiu desvendar tudo, né? E trouxe à tona, inclusive até o advogado desse pastor Oséias deu um parecer para a reportagem ao jornal Meio-Dia dizendo o seguinte: Oséias foi vítima de criminosos que estavam lhe extorquindo, essa é a versão dele, e visavam ganhos financeiros eterno. Oséias é um empresário íntegro, honesto, sem qualquer antecedente criminal e nunca teve qualquer motivo para mandar matar a vítima. E o Ministério Público segue buscando mais provas e provavelmente eu vou trazer aqui algum vídeo a mais esclarecendo que altura está isso. Lembrando que o fato aconteceu em 2022, só que somente agora, 2026, maio de 2026, e ele segue dizendo que é uma grande trama que estão fazendo para manchar a reputação da imagem do homem de Deus ou do empresário bem-sucedido. O caso ainda segue, com certeza vai sair mais algumas informações e eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês. Por isso, já peço seu like, seu comentário que é importante, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, ajuda a hypar também. Pega o link desse vídeo, espalhe nas suas redes sociais, me segue nas demais redes sociais também. E esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.